Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 103 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 249 e 250 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito das categorias profissionais especiais. Desta feita, continuaremos ainda nossos estudos já começados nas aulas anteriores a respeito dos trabalhadores embarcados em navios marítimos, fluviais e lacustres. Nesse sentido, diz o artigo 249 da Consolidação das Leis do Trabalho que todo o tempo efetivo de serviço que exceda 8 horas ocupado pelo tripulante será considerado como extraordinário e sujeito à compensação. Então, todo o tempo efetivo de serviço, somente o tempo efetivo de serviço, não cabe aqui a situação do tempo à disposição do empregador, somente o tempo de efetivo exercício que exceda as 8 horas ocupado pelo tripulante será considerado como extraordinário e pode estar sujeito à compensação, exceto se executado por responsabilidade pessoal do tripulante e nas funções de direção, sendo estas realizadas que tenham por executante apenas um indivíduo com essa responsabilidade exclusiva. Portanto, para que o tempo que exceder as 8 horas ocupado pelo tripulante ser considerado como extraordinário, ele não pode ser exercido por pessoa de responsabilidade pessoal e nas funções de direção. Portanto, o tripulante que exerce suas funções por responsabilidade pessoal e de direção, sendo estas realizadas que tenham por executante apenas um indivíduo. Portanto, aquela responsabilidade pessoal do tripulante nas funções de direção tem que ser executadas apenas por ele, com essa responsabilidade exclusiva. Em assim sendo, o tempo ocupado pelo tripulante acima das 8 horas não será considerado como extraordinário e não estará, portanto, sujeito à compensação. Outro caso que a jornada que exceda 8 horas seja considerado como extraordinário e sujeito à compensação
quando houver situação que esteja na iminência de perigo para salvaguardar ou defesa da embarcação, dos passageiros ou da carga, a juízo do comandante ou do responsável pela segurança. Naquelas situações extremas de perigo, quando há uma ameaça séria, externa, com relação à defesa da embarcação e à sua salvaguarda, também não será considerado como tempo de serviço extraordinário aquele que exceda 8 horas realizado pelo tripulante nestas condições. Isso na defesa dos passageiros, da tripulação ou mesmo da carga. Somente uma ressalva se faz, é que essa situação será determinada a juízo do comandante ou do responsável pela segurança. Portanto, além de haver essa situação iminente de perigo, é preciso que o comandante ou o responsável pela segurança assim declare, para que o trabalho exercido pelo tripulante acima das 8 horas normais de trabalho não seja considerado como extraordinário. Na realização também de serviços ou manobras que reclamem a presença de todo o pessoal de bordo, portanto, também na realização de serviços ou manobras que reclamem toda a presença do pessoal de bordo, as horas excedentes às 8 horas normais não serão consideradas como extraordinárias e, portanto, não estarão sujeitas também à compensação. No caso também de navegação lacustre e fluvial, portanto, aqui só no caso das navegações lacustres e fluviais, não se aplica às navegações marítimas. O tempo destinado ao abastecimento de combustível e rancho, ou por contingências naturais da navegação, na transposição de passos difíceis, inclusive na necessidade de transbordo da carga para obtenção de menor calado. Portanto, nessa situação também em que haja necessidade de reabastecimento de combustível e de rancho aqui entendido como a alimentação, tanto da tripulação quanto dos passageiros, ou por contingências naturais da navegação, na transposição de passos difíceis, quer dizer, situações em que precisa haver uma transposição de um trecho complicado da navegação lacustre e fluvial, inclusive que haja necessidade de transbordo da carga, ou seja, que haja necessidade até mesmo de se livrar daquela carga para que possa obter menor calado, ou seja, para que o navio fique mais leve e possa transpor aquela situação difícil da navegação lacustre e fluvial. Esse tempo exercido também pelos tripulantes não será considerado como hora extraordinária, mesmo que ultrapasse as 8 horas normais de trabalho. O trabalho em feriados e domingos será extraordinário. Portanto, toda vez que houver trabalho em feriados e domingos pelos tripulantes, esse feriado e domingo será considerado como extraordinário, todo ele como extraordinário.
exceto naqueles serviços de quarto e de vigilância, movimentação de máquinas e aparelhos, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação, serviços pessoais dos embarcados e passageiros e socorros de urgência ao navio, aos tripulantes e aos passageiros. Portanto, o trabalho em feriados e domingos será extraordinário, exceto se os serviços forem serviços de quarto e de vigilância, movimentação de máquinas e aparelhos, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação, tanto para os tripulantes quanto para os passageiros, serviços pessoais dos embarcados e passageiros e socorros de urgência ao navio, aos tripulantes e aos passageiros, além da entrada e saída dos portos, atracação, desatracação, embarque e desembarque de passageiros ou cargas. Todas essas situações também a jornada dos tripulantes, quando exceder a 8 horas nestas situações específicas, também não haverá a consideração destas horas excedentes como extraordinárias e, portanto, também não estarão adstritas a qualquer tipo de compensação. Porém, não excederá de 30 horas um serviço extraordinário por semana no tráfego dos portos. No caso do tráfego dos portos, os tripulantes que estiverem a conduzir suas prestações pessoais de serviço aos seus empregadores, além das 8 horas diárias, eles não poderão fazer serviço extraordinário acima de 30 horas semanais. Então, o limite para a prestação de sobrejornada dos tripulantes, vencidas todas as situações anteriores em que nós estabelecemos que não haveria, apesar de se ultrapassar a jornada de 8 horas diária, consideração das excedentes como extraordinárias, quando o tripulante não se enquadrar em nenhuma das exceções e a sua jornada acima de 8 horas seja considerada como extraordinária, ele não poderá exercer atividade em sobrejornada por mais de 30 horas semanais, desde que seja naqueles tráficos dos portos. Diz o artigo 250 da Consolidação das Leis do Trabalho que as horas em sobrejornada serão compensadas segundo a conveniência do serviço por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente àquela prestação de serviço em sobrejornada, dentro da jornada normal ou no fim da viagem, ou sejam pagas em dinheiro. Portanto, o artigo 250 da Consolidação das Leis do Trabalho nos vem a destinar a situação de compensação das horas em sobrejornada, como havia sido referido no artigo 250 consolidado que nós acabamos de estudar nesta nossa aula de número 103 deste nosso curso gratuito
sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, as horas em sobrejornada serão compensadas, podem ser compensadas, segundo a conveniência do serviço. Se o serviço permitir, pode haver esta compensação. Essa compensação pode ser feita nos seguintes termos: ou por período de descanso equivalente ao número das horas em sobrejornada trabalhadas. Por exemplo, vamos dizer que o empregado trabalhou 3 horas em sobrejornada. Ele terá direito a descansar pelo período de 3 horas no dia seguinte ou no subsequente. Ou seja, essa compensação deve ser obrigatoriamente feita no dia seguinte ou no subsequente àquela prestação de regime de sobrejornada pelo tripulante, dentro da sua jornada normal, o que significa dizer que estas horas equivalentes às horas cumpridas em regime de sobrejornada serão destinadas ao trabalhador embarcado no dia seguinte ou no dia subsequente, dentro da sua jornada normal. Então, por exemplo, ele ia cumprir uma jornada no dia seguinte ou no subsequente de 8 horas, ele passará a cumprir apenas, então, somente, no caso que nós explicamos das 2 horas em sobrejornada, apenas por 6 horas. Então, haverá um desconto na jornada normal dele, daquelas horas em que ele laborou em sobrejornada no dia anterior ou no subsequente a esta prestação. Ainda pode ser que, ao invés de se destinar esse descanso na jornada normal do trabalhador imediatamente no dia seguinte ou no subsequente, pode ser cumprida essa quantidade de horas que, como vimos, não poderá exceder de 30 horas, após o término da viagem, quando, por exemplo, acabou a viagem, ao invés do embarcado se agitar em nova viagem, ele terá cumprida esse descanso equivalente aos períodos laborados em sobrejornada antes de começar uma nova viagem. Ou, se não houver nenhuma dessas situações, elas poderão ser pagas em dinheiro. Finalmente, com relação às horas extraordinárias, elas são indivisíveis e a fração computada de menos de 1 hora será considerada como 1 hora inteira. Então, as horas extras são indivisíveis. Elas não podem ser partidas em várias modalidades de distribuição horária para o tripulante. E a fração computada como parcial será considerada, então, como 1 hora inteira de exercício profissional em regime de sobrejornada. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 103 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos a presença de vocês nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas mesmas, porque é através desses dois movimentos simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de podermos
difundir os conhecimentos aqui regimentados ao maior número de pessoas possível e também de continuar com esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho até o seu final, que é o nosso objetivo. Muito obrigado a todos.